E aí, turminha? Tudo bem com vocês? Meu nome é Ivan e eu vou começar a trabalhar hoje com vocês, vou começar a contar para vocês hoje uma história chamada Tesouros da Neve. São vários capítulos e eu vou começar a partir de hoje o primeiro capítulo. Só que assim, eu quero combinar uma coisa com vocês. Esse primeiro vídeo que você está vendo agora, ele é uma preparação, ele é uma introdução para a história. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a autora, vou falar um pouquinho sobre o país em que ela nasceu, vou falar um pouquinho sobre o país em que a história se passa, vou contar um pouco de aspectos que vão te fazer entender melhor a história. Então, se você não quiser ficar nessa primeira parte e já quiser ir direto para o vídeo, pode sair daqui e já vai direto para o vídeo. Depois que você assistir o primeiro vídeo com a primeira parte da história, se você quiser conhecer mais algumas coisas, aí você volta e assiste esse vídeo. Tanto você pode assisti-lo antes de começar a história, como pode assistir ao término da história, ou se não quiser, não assiste nada, porque também não é obrigado a ficar assistindo uma porção de coisas que você não queira, tá bom? O mais legal é ouvir a história toda, mas eu achei que era importante preparar esse caminho para você nesse vídeo inicial. Tudo bem? Nossa história, então, é de uma senhora chamada Patrícia St. John. A Patrícia St. John nasceu em 1919 lá na Inglaterra, em Londres, aonde ela viveu boa parte da sua vida. Aliás, a Patrícia, ela sempre teve ligação com missões. Ela sempre teve um coração focado em missões. Os pais dela eram missionários, trabalharam em algumas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Trabalharam no Brasil durante uns 2 ou 3 anos antes dela nascer. Depois eles acabaram voltando para a Inglaterra, a mamãe dela ficou grávida, teve ela e depois teve mais outros 2 irmãos que também foram missionários e ela parece que nunca conseguiu vir ao Brasil. Ela cresceu e ao longo da vida ela sempre foi muito precoce, ela sempre foi muito ligada nas coisas. Precoces são crianças que amadurecem muito rapidamente. Isso não quer dizer que elas não brinquem, que elas fiquem adultas sempre, mas são aquelas crianças um pouco mais sérias, que fazem as coisas um pouco sempre à frente da sua idade. Então, por exemplo, a Patrícia aprendeu a ler muito cedo. Já cedinho, cedinho, ela já tinha aprendido a ler e ela já lia tudo que tinha na biblioteca dos pais, dos avós, ia para a biblioteca pública da cidade, para sempre ler mais e mais e mais e mais. Isso foi muito legal, porque ajudou ela a ter ideias para várias obras, para vários livros que ela escreveria depois, quando ficasse adulta. Quando ela já era mocinha, ela estudou para ser enfermeira, formou-se em enfermagem, teve um irmão que foi médico, depois os dois até trabalharam juntos no hospital, lá para frente um pouquinho eu vou falar sobre isso. E o que aconteceu? Quando estourou a Segunda Guerra Mundial e a Inglaterra entrou na guerra, muitos soldados foram mandados para a frente de batalha e ela se voluntariou para ser enfermeira. Então, durante um período da sua vida, ela trabalhou como enfermeira tratando de soldados que voltavam do campo de batalha muito feridos no hospital para onde eles eram mandados e ela lá trabalhava. Ela ajudou muito. A cidade de Londres, durante a Segunda Guerra, foi muito bombardeada. Teve sérios problemas com as bombas que os alemães, que os aviões alemães jogavam na Inglaterra. Na verdade, os alemães que seguiam a Hitler, um terrível homem louco que viveu no mundo. Quando terminou a guerra a Inglaterra era um dos países vencedores, né, dos aliados, a Patrícia saiu daquele hospital, foi trabalhar em outros, mas ela sentia uma chamada missionária. Ela sempre sentiu a vontade de trabalhar para além do seu país. E acabou sendo chamada para trabalhar em Marrocos. Marrocos é um país na África. Não vão pensar que a África sozinha é todo o país. Não, 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 não. A África é um continente muito grande, com muitos e muitos e muitos países, e um deles é o Marrocos, um país muito bonito, um país muito, muito diferente para os nossos padrões.
E lá trabalhando, ela foi trabalhar num hospital que era mantido por missionários, por cristãos missionários que trabalhavam lá ajudando o povo do Marrocos, que na época era um país muito pobre. Ainda hoje é um país com muitas dificuldades, mas um pouco melhor do que na época em que ela trabalhou lá, que foi um pouquinho depois da Segunda Guerra, por volta de 1946, 47, mais ou menos, tá? E lá ela fez muitas coisas legais. Ela, além de cuidar das pessoas, cuidar de crianças que estavam doentes, feridas, enfermas no hospital, ela também trabalhava junto com a missão. Ela trabalhava numa igreja, né, junto com a missão, implantando uma igreja lá. E na igreja ela trabalhava com crianças. Exatamente. Lá na igreja ela trabalhava muito com crianças, que era assim uma paixão que ela tinha, o trabalho com crianças. Tanto que boa parte dos livros que ela escreveu são livros de histórias infantis ou infanto-juvenis, ou seja, histórias que são para crianças e para crianças que já estão mais velhinhas, que já estão quase chegando na adolescência, porque ela gostava muito de trabalhar com esse público, com esse tipo de pessoas. Muitas vezes ela não trabalhava só na igreja, ela juntava suas histórias e ia contar histórias em praças, nas ruas, em parques, porque ela achava que isso era muito importante, que isso era muito legal e de fato é muito bacana trabalhar com crianças nesse sentido. Lá na cidade em que ela morava, no Marrocos, na cidade de Tanger, ela viu várias situações, teve contato com várias crianças e muitos livros que ela escreveu são desse período e falam e retratam a vida das crianças em Tanger. Ela também, quando era criança ainda, junto com os papais dela, ela visitou a Suíça e eles ficaram um ano morando na Suíça. Então a história que eu vou contar hoje, ela se passa num país chamado Suíça. Eu trouxe uns mapinhas aqui que eu vou mostrar para vocês sobre a Suíça, para vocês entenderem um pouquinho melhor o contexto do local em que se passa aquela história, como é que ela acontece e aonde ela acontece. Então é legal você conhecer, mas é por isso mesmo que eu disse no começo do vídeo. Se você quiser ficar aqui vendo essa introdução, legal. Se não, vai a qualquer momento que você quiser, direto lá para a história. Não perca a história, isso é muito legal, essa parte é muito importante. Muitas lembranças que ela tinha, de quando era criança, né, de vários lugares por onde ela passou, serviram de inspiração para os livros dela, sobretudo quando ela morava em Tanger. Então, nas horas vagas, ou ela ia trabalhar com crianças, ou ela começou a escrever. Exatamente, ela começou a escrever as histórias dos locais por onde ela passou, as lembranças que ela tinha, e assim ela foi criando várias e várias obras, vários e vários livros, por volta de 20 a 30 obras aproximadamente, certo? Bom, e aí ela cria a história do Tesouros da Neve, que se passa na Suíça. E aí eu trouxe alguns mapas para você ter uma leve ideia de que país é esse, aonde é essa tal de Suíça, que talvez você já tenha ouvido falar. Esse mapa aqui é um mapinha da Europa, certo? Então você tem aqui Portugal, muitos parentes de você talvez sejam de Portugal, Espanha, França, olha aqui a França. Esse verdinho aqui que parece uma bota é a Itália. Esse laranja aqui é a Alemanha, o país que lutou com a Inglaterra e com outros países também durante a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nessa época era governada por um louco chamado Hitler, Adolf Hitler, um louco nazista que odiava o povo judeu e pôs fogo no mundo só fazendo loucura. E amarelinho aqui, pequenininho, adivinha que país que é? É a Suíça. Eu vou tentar aproximar um pouquinho aqui o foco para ver se você consegue enxergar e ver o nome escrito. A Suíça é um país conhecido pelas suas paisagens, que são lindíssimas. A Suíça é um país muito bonito, tem vales, tem rios, tem florestas. É um país que chama muito a atenção de pessoas do mundo inteiro que querem ou ir morar lá ou pelo menos conhecer.
A Suíça também é muito conhecida por alguns produtos que ela produz, que ela fabrica e exporta para o mundo inteiro. Por exemplo, os relógios suíços são dos mais famosos do mundo, porque são impecáveis, são perfeitos, quase nunca dão defeito. E quando dão, são rapidamente consertados. Os suíços são peritos em construir relógios de muita qualidade. Há uma outra coisa também que é muito famosa na Suíça, eu tinha trazido aqui para mostrar para vocês, achei, são os canivetes suíços. Talvez o seu pai, um tio, seu irmão, talvez tenha um desses na casa dele, na sua casa. São os canivetes suíços. Esse aqui é um pequenininho que eu ganhei de presente do meu pai, quando meu pai esteve lá na Suíça, me trouxe de presente. A propósito, esse símbolo aqui na frente que vocês estão vendo é o símbolo da Suíça. É uma cruz. A bandeira suíça tem essa cruz. Esse aqui é simplesinho, ele tem poucas coisas. Ele tem uma pequena faca, tem uma lixinha de unha, e tem uma tesoura. Olha só que legal. Então ele quebra o galho em situações de emergência. Você tem que cortar alguma coisa, tem que cortar enfim, ele quebra um galinho e ajuda. Por exemplo, ele tem também uma pinça, né? Ele tem uma pinça, você está mexendo no meio de uma madeira, enfia uma farpinha no dedo, aquelas que doem, um espinhozinho no dedo, e tem aqui uma pinça que permite que você tire aquela farpinha, certo? Outra coisa que os suíços fazem muito bem são queijos. A vegetação da Suíça, o mato da Suíça e o gado leiteiro que é criado na Suíça dá um tipo de leite único que permite que se faça um tipo de queijo único que só tem na Suíça. Mas agora eu vou falar de uma coisa que tem na Suíça que certamente você deve gostar muito. É um negócio que começa com C. CHO, show. CHOCO, chocô. Adivinhou? Chocolate. Os chocolates suíços são dos mais famosos do mundo pela maneira como são produzidos e como os suíços se especializaram em produzir esse doce tão bom. Interessante é que na Suíça não tem pé de cacau. O chocolate é feito a partir da semente do cacau. Lá na Suíça, por ser uma temperatura muito baixa, é um país muito frio. Frio na época do inverno, né? Ele tem um período de verão em que tem sol, dá para você se divertir, dá para você andar nos campos, dá para você tomar banho nos rios, mas na época do outono e do inverno, a Suíça é muito, 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 muito fria. É um país que tem montanhas, picos, e alguns desses picos, ao longo do ano inteiro quase, eles permanecem com neve, porque é um país frio, né? Mas em países frios, o cacau não nasce, a árvore que dá o cacau não gosta de tempo frio, de clima frio, gosta de clima quente. Tanto que no Brasil, principalmente na Bahia, você tem vários produtores de cacau. Não só na Bahia, não só no Brasil, mas os países quentes, de um modo geral, planta-se muito pé de cacau, produz-se muito cacau e esse cacau depois é vendido para as fábricas de chocolate, né? Essa semente do cacau é vendida para as fábricas de chocolate, é preparado esse pozinho que dá o chocolate e com esse chocolate se faz vários tipos de chocolates, bombons, doces diversos. E a Suíça compra muito disso, se as fábricas compram muito disso e produzem um chocolate que é delicioso, é sensacional. Certo, gente? Bom, nossa história, como o próprio nome diz, Tesouros na Neve. Ela se passa onde? Num local que tem neve, no caso a Suíça. Eu preparei também um pequeno mapinha para você ter uma noção da distância que nos separa o Brasil da Suíça. Não vai dar para ver direito porque está ao contrário, mas aqui é o mapa do Brasil, nosso país. Aqui é o nosso estado, o estado de São Paulo. E se você pegasse um avião e saísse em linha reta, você chegaria aqui na Suíça. Para ir para a Suíça, só dá para ir de avião ou de navio.
ou de submarino, né? Mas de carro, de bicicleta, de moto, não tem como ir, certo? Ou a nado. Você sai daqui, se joga no mar, e vai nadando, 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 nadando. Se os tubarões não te comerem e se as águas não te afundarem, talvez depois de um bom tempo, muito bom tempo, você vai chegar lá na Suíça. Certo, gente? Esqueci de mostrar as fotos da Patrícia St. John's. Olha aqui. Essa simpática senhora é a nossa escritora, que escreveu ao longo da vida muitos e muitos livros, muitas e muitas obras. E aqui uma outra foto de quando ela era enfermeira. Mais nova, né? Quando ela era enfermeira e já pensava em escrever algumas histórias. Ela já tinha lá os seus cadernos com rascunhos ou histórias criadas. Ok? Espero que você tenha gostado um pouco da vida dessa nossa escritora, possa entender o contexto em que se passa a nossa história e a partir daqui nós vamos começar com o primeiro capítulo da nossa história de Tesouros da Neve. Daqui para frente, você vai para o outro vídeo, que é o primeiro capítulo da história. Então você vai sair daqui e vai para lá. Não esquece, hein? Esse aqui é apenas o vídeo introdutório, que vai servir tanto para você assistir e conhecer melhor o país e a história toda, ou poderá assistir ao término de ver o primeiro capítulo ou os outros. Tá bom, gente? Um abraço grande para vocês e a gente já se vê no primeiro vídeo do primeiro capítulo. Até já, galera!